que ver o Mago falando do final de Shingeki. Ver o Mago falando sobre anime é tenso, né? Complicado ver o Mago falando sobre o final de anime, porque o Mago, ele tem uma visão diferenciada, né? Que os jovens dinâmicos não conhecem, não tem essa concepção. Então eu acho que é intancável, sendo sincero. Mas posso ver. Fazer o quê? Meu Deus, o Adriel solicitou. Vou ter que ver essa merda. Aí é foda. Não posso fazer nada contra isso, chat. Adriel resgatou essa porra aí. Fazer o quê? Se for ruim, posso... O pior ano da Shonen Jump, o fim de Slandunk. Perspectiva, a Weekly Shonen Jump de 96, no caso, né? A análise de mangás. Não conheço o canal, primeira vez que eu tô vendo. O ano de 1996 foi um dos anos mais importantes da história da Weekly Shonen Jump. Ah tá, né? Achei que ia falar que era um dos mais importantes da história mesmo, né? Realmente é, nasci desse ano. Então, o melhor ano de todos. Foi o ano no qual tivemos a estreia de Yu-Gi-Oh!, Hoshieng e o One Shot de One Piece. Mas incrível. Também foi o ano no qual terminou Slandunk, decretando assim o fim da Era de Ouro, começando uma das maiores crises da revista, que levou em um ano a Weekly Shonen Jump a perder 31% do seu público. Venha descobrir. Não fico achando que isso aqui foi a última vez que a Jump quase foi de Vasco, né? A Jump atual, não, dependendo do caminho que for tomado nos próximos anos, não, pode ser que vá para a mesma situação de novo. Como foi o pior pior ano da história da maior revista shounen do mundo. Pior ano até agora, se é bom lembrar. Tem que banir o Adriel. Que isso, chat? Antes de começarmos, porém, a estudar o ano de 96, vamos lembrar quais eram os mangás que compuseram a revista no começo daquele ano, na primeira edição de 96. Porra, eu não faço a menor ideia. O primeiro e mais importante era o pilar da revista Slandunk, que estava em seu último arco, a última partida em absoluto. A série também tinha um anime em exibição produzido pela Toei Animation. Grande Toei! Kenshin, que estava prestes a substituir o apenas encerrado Dragon Ball como pilar. Não, com certeza, se a grande, queridíssima Jump aí não se preparar pro final de One Piece, esse vácuo que isso vai dar ruim, né? Já deu uma certa turbulência quando Naruto acabou. Tudo bem que outras obras de médio tamanho surgiram e deram uma crescente ali considerável, vai. Eu não vejo a Jump indo num caminho muito incrível, não, ultimamente, né? A série ganharia um anime já em janeiro de Não ficaria surpreso se a Jump passasse por uns perrengues nos próximos anos. O sucesso do anime para assim promovê-lo a pilar. Tínhamos os veteranos, que eram Dragon Quest, clássico da Era de Ouro. Não, Kagura abaixo não dá pra considerar. Nos jogos de Dragon Quest, obviamente. Jojo, que tinha acabado de começar um dos arcos mais amados da sua história. Como é que é o negócio? Que mundo é esse que a gente tá? Dessa linha do tempo alternativa onde Stone Ocean é um dos arcos mais amados da história de Jojo. Caralho, que timeline é bizarra essa? Foi depois do Put resetar o universo que aconteceu isso? Porque até onde eu me lembro, essa daqui é um dos arcos mais odiados de Jojo dentro da fanbase. Sempre foi, inclusive. E Rokudenashi Blues, mangá de boxe. Ah, foi Golden Wind? Oxi, então eu confundi. Que tinha uma grande popularidade com o público mais velho. Kochikami, uma das comédias de maior sucesso. Porra, mesmo se fosse Golden Wind, também cai nessa porra, velho. Golden Wind também é um dos arcos mais criticados de Jojo, caralho. Oxi. Sucesso da revista, que estava para meu ponto não muda. O primeiro mangá da Weekly Shonen Jump a alcançar 1000 capítulos. E para concluir os veteranos, tínhamos Capitão Tsubasa, que estava no seu arco World Youth. Arco mais fanbase de Jojo é burra. Não tem como negar, né? Tantos leitores da série, já que nem adaptação em anime ganhou. Entre os mangás novatos promissores, tínhamos a obra de delinquente Hallelujah Second Boy, que era um dos mangás que mais obra de delinquente. Tínhamos Midori Makibao. É bizarro como existe isso, né? Estava prestes a ganhar um anime. E também tínhamos Jigoku Sensei Noob, Battle Shonen, que fala dele, ó. Os furries são antigos, chat. Tínhamos a comédia Totemo Lookman, que diz caralho, que um monte de obra que eu não faço ideia. Tsugumi Oba, autor de Death Note e Bakuman. Mas são vozes dos bastidores que a gente não tem realmente essa confirmação. É meio tipo uma teoria que tem até sentido. E também tínhamos a série mensal Level Ed Togashi. Muitos não lembram,
Muitos, quando falam de Togashi, falam só de Yu Yu Hakusho e de Hunter x Hunter, mas Togashi também lançou uma série mensal fantástica chamada Level E, que eu aconselho todo mundo a ler. Mesmo porque, nesse tempo no qual Hunter x Hunter não termina, vale a pena recuperar as obras mais antigas. Esse tempo na qual o Hunter x Hunter não termina. Temos a comédia Sex Commando Gaiden, que tinha sido apenas lançada. E como se o Hunter x Hunter fosse ter fim. Que sempre fechava a revista. Já entre os mangás que estavam mais ocupando espaço na revista e arriscavam o cancelamento, por isso não tinha tanta misericórdia, olha essa porra. Shadow Lady, Majima-kun, Karakurizoshi Ayatsuri, Kaosu Kanzayo, Hisoka Returns, Mizuno Tomodachi... Caralho, olha um monte de obra bizarra, velho. Começou com uma grande confusão. Parece a Jump hoje em dia, sem querer farpar. Interna na Weekly Shonen Jump. O recém-contratado editor-chefe estava no fio da navalha. Por não estar sabendo organizar a revista, deixando... Como é que tá vendo a Jump hoje em dia, tá bem? A situação era tão desorganizada que o editor-chefe não tinha se preparado para o encerramento de Dragon Ball, uma das séries mais importantes da história. Meu Deus do nessa céu. Situação desesperadora que ele decidiu começar o ano cansado. Ele gravou essa parte em específico aí no banheiro, né? Tadinho, que porra foi essa? Shadow Lady de Masazako Katsura, autor veterano e muito respeitado, que já tinha lançado na revista o mangá Wigman e que viria a lançar no futuro Video Girl Ai e Zetman. Vai acabar um monte de obra ao mesmo tempo na Jump, né? Se o vácuo pode ser bizarro, se não tiver obra boa pra substituir. O mangá que foi de arrasta pra cima foi o Karakurizoshi Ayatsuri, que não agradou nem um pouco os japoneses. Duas novas Kishimoto com aquela obra dele depois de Naruto. Já no comecinho, na edição 3 e 4, estreou Wild House, uma história de um detetive que consegue resolver qualquer crime existente. Mas o que não sabe é que ele tem um ajudante, um cachorro que consegue conversar com seres humanos. Oh meu Deus, onde é que já foi que eu ouvi falar de uma ideia assim? A série era a segunda tentativa da autora Yuko Azami e unia uma arte bonita com investigações interessantes. Na edição 5-6, tivemos a estreia do Battle Shonen Oniga Kitarite. Caralho, um monte de obra que ninguém nunca ouviu falar. Uma história ambientada no período Edo, no qual um Oni, que seria uma espécie de demônio ogro na mitologia japonesa, viaja pelas terras do Japão. Olha só, um Oni na moral, né? Não essas putarias hoje em dia. Enfrenta seus inimigos e ajuda os seres humanos. Ambos os mangás tiveram recepções problemáticas. Se bem que essa porra aí tá mais pra humano genérico do que qualquer outra coisa, né? Mas convenhamos, né? Hoje em dia também não tá muito melhor. Porém, enquanto Oniga Kitarite não conseguiu convencer nenhum pouco público japonês e acabou sendo cancelado ainda em 96, Wild House conseguiu agradar um nicho de leitores por causa da sua incrível relação entre o detetive e o cachorro, que tinha uma química incrível. Assim conseguiu se estabelecer na revista bem lá, bem baixinho, bem no fundo da revista, mas sobrevivendo. Contudo, enquanto apresentavam essas... Aí que tá, Adriel. A Jump tem um monte de obra que faz isso. Só que aí, quando as principais obras vão terminando e você não tem obras que vão devolver mais ou menos ali o lucro semelhante a elas, e você só tem essas outras obras que de meio de tabela, por exemplo, isso começa a preocupar, começa a deixar a fazer o dinheiro começar a baixar e a crise subir. Os bastidores da revista era puro dedo no cu e gritaria. Os caras não se prepararam para o final de Dragon Ball. Imagina One Piece. O planejado de Dragon Ball levou a revista a ter uma queda importante em vendas, saindo de 6,5 milhões para 5,8 milhões de cópias em circulação, uma redução de 10% das suas vendas. De uma hora para outra, hein? 95 e 96. Um ano. Perdeu 10% de mercado em um ano. O conselho da Shonen Jump, após uma reunião... Caralho, essa porra, bicho. Tensa, decidiu demitir o editor-chefe e contratar um novo, Kazuhiko Pior que eu imagino que deve ser assim até hoje nesse lugar, velho. Torishima, que tinha sido editor de Dr. Slump e dos primeiros anos de Dragon Ball. Torishima, que era muito respeitado, pegou uma revista desorganizada que tinha uma batata quente prestes a explodir. O fim de Slandunk. Slandunk era o pilar absoluto da revista, com uma média de posições na TOQ altíssima. Aliás, se você não sabe o que é a TOQ, eu vou explicar rapidinho, porque é muito importante para entender toda essa retrospectiva. A TOQ é a ordem de leitura dos mangás da revista, só que
Os editores da Shonen Jump tendem a classificar os mangás de acordo com a popularidade, Faz sentido. levando em consideração a qualidade do capítulo da semana, mas também a votação interna, que é feita por questionários. Fico pensando onde é que entra Boku no Hero nesse nível aí, né? Como isso deve estar aí embaixo. E as vendas dos volumes daquele mangá. Por isso, quando olhamos a ordem de leitura da revista, a gente tem nas primeiras colocações os mangás mais populares. Ou aqueles Bora ler Slam Dunk em live, não. que tiveram os capítulos melhores. E depois a gente tem, nas últimas posições, os mangás menos populares e que estão em risco de ser cancelado. Normalmente o mangá cancelado é aquele que está quase sempre entre os 5 últimos colocados. Slam Dunk era a série que mais vendia no mercado. Até bem essa porra. E carregava nas costas. Bem pra as caralho, na vendas verdade. da Weekly Shonen Jump. Por isso eu tinha a melhor posição na Toque. Não tinha mangá na revista que conseguia chegar perto da popularidade de Slam Dunk. Em 95, a série, por exemplo, bateu o recorde de volume com maior impressão inicial da história dos mangás. Com impressão Impressionante. inicial de 2,5 milhões. O anime de basquete, Só né? vai ser superado por 2 séries. One Piece e Kimetsu no Yaiba. Torishima, porém, tinha que encontrar mangás que Logo vem um novo aí, né? parecido Pra ultrapassar. com Dunk e Dragon Ball. Por isso, em curto prazo, o editor decidiu apostar em séries novatas, séries que eram promissoras e não nas séries mais velhas. Por isso, sem pensar 2 vezes, Torishima colocou como segundo pilar da revista Rurouni Kenshin, que tinha acabado de ganhar um anime que tinha uma grandíssima popularidade. O anime de Rurouni Kenshin acabou sendo produzido pelo estúdio Gallop, que na época não tinha adaptado nenhum mangá da Weekly Shonen Jump, já que se concentrava mais em mangás shoujos e gag mangas. O anime foi sendo transmitido pela TV Fuji e foi um sucesso de audiência, conseguindo atrair compradores para o mangá e transformando a série no segundo mangá que mais bem vendia na revista e o quinto que mais bem vendia no mercado inteiro. Bugou, olha só, tá indo muito rápido. O anime de Rurouni Kenshin atravessou os oceanos, chegando aos Estados Unidos e Roda. no Brasil. No Brasil, o anime foi exibido inicialmente pela Rede Globo. O que aconteceu? Oh, meu Deus! Bugou! A transmissão tá muito rápido. É importante eu lembrar vocês que o autor foi condenado por possesso de pornografia infantil. Essa questão não será discutida aqui nesse vídeo, já que estou fazendo uma retrospectiva do ano de 96 e seria anacrônico discutir o fato de 2017. Contudo, é importante eu lembrar esse fato porque é uma discussão importante e muito válida no mundo atual. Outro mangá que o Torishima Esse ponto finalmente ele falou, né? Que bom que ele citou essa situação. de apostar foi Sex Commando Gaiden, mangá de comédia colegial que contava a história de um jovem maluco e meio pervertido que utilizava as habilidades Sex Commando para distrair seus inimigos e vencê-los na batalha. Caraca, A fazendo série tinha stand, que acabado porra é de essa? estrear, tendo menos de 7 capítulos na edição 8. Mas Sex a sua ótima Pistols. recepção levou os editores a apostarem alto na série, colocando o mangá no mesmo nível de Rurouni Kenshin e Slam Dunk, como vocês podem ver pela média da Toque entre a edição 01 e 10. Chegando na edição 11, Nishimura lançou a primeira leva decidida por ele, com 2 novos mangás. O primeiro porra. sendo Makuhari, mangá de beisebol que unia esporte e comédia, Que com pariu. arte muito bem detalhada. Mangá Mesmo de sendo beisebol! novato, o autor Yasuaki Kita convenceu o Torishima Jesus. e o mangá também logo conseguiu convencer os leitores japoneses, se tornando um sucesso imediato. Era comum em sua obra zombar de outros autores e mangás, sempre com um tom irônico e ácido que não tinha como objetivo diminuir as séries, mas mesmo assim causava uma grande controvérsia. Obras como Jojo, Slam Dunk e até mesmo Dragon Ball se tornaram objetos de piada em Makuhari. Porém, o que marcou mesmo o autor... Eu imagino foi o que ele seu fala isso de cancelamento. obras hoje em dia. O motivo do cancelamento que levou assim o autor reclamar e falar mal da Shonen Jump pelo resto da sua carreira. Que Mas isso? isso é uma temática para um outro vídeo, para a retrospectiva de 97. O cara não Na edição superou 12 estreou Jikoen Dan que foi demitido. Shinchiroku, um mangá de comédia. e o pessoal não gostou do mangá dele. Jikoen Dan contava a história de um garoto valentão que decidiu se unir ao clube de Chile. Sempre essa somente porra, para vai se tomar no aproximar cu, velho. das garotas. Contudo, participando do clube de Chile, percebe que é um trabalho sério Cara, que vai ter que se dedicar Esses animes a se tornar de um valentão grande e fantástico e maravilhoso coisa do tipo, né? Chile. Coisa do gênero, era o Isekai da época Enquanto da Makuhari década de teve uma 90, boa né? recepção, o Que inferno. outro não teve. Jikoen não deu muito certo, e somente Makuhari deixou o Torishima realmente eufórico.
Após estrear essas duas séries, os editores puderam voltar a se dedicar nas séries veteranas, enquanto promoviam Sex Commando como futuro da comédia, deixando algumas séries veteranas escondidas. Jojo, que tinha acabado de começar a saga Golden Wind, tinha péssimas posições, ficando 2 vezes no último lugar na Top, entre a edição 11 e 20, uma média horrível. Começo de Golden Wind não é lá essas coisas também, né? A série, por todo o ano de 96, não recebeu nenhuma capa. Capitã Tsubasa estava mal das pernas. Os editores não queriam apostar no clássico de futebol por achar que o tempo dele já tinha passado. O mangá box, aí os caras foram investir em beisebol. O Kudenashi Blues também não era muito bem tratado, mas recebia mais capas e páginas coloridas, mostrando que os editores ainda acreditavam na série. O motivo dessas séries serem maltratadas não era que Torushima odiava esses mangás. Muito pelo contrário, ele gostava. Contudo, achava que a revista tinha que apostar em mangás que seriam o futuro dela, e não o passado. Por isso estava apostando em mangás que tinham anime e exibição. Que bom que Jojo saiu dessa porra. Por exemplo, Midori no Makubao era um mangá de hipismo e comédia que estava prestes a ganhar anime. E que tinha um protagonista muito fofo, que dialogava muito bem com o público jovem, podendo vender, inclusive, uma tonelada de merchandise. Na edição 14, Midori recebeu 2 páginas seguidas para assim comemorar o lançamento do seu anime. E depois veio receber outra capa na edição 20 e 25 para continuar a promover o mesmo anime. A grande divulgação não era por nada. Midori no Makibao era produzido por um dos maiores estúdios da época, o estúdio Pierrot, que tinha trabalhado com a Weekly Shonen Jump na adaptação do mangá Yu Yu Hakusho. Que isso, cara? Noriyuki Abe tinha dirigido 2... Vocês sabiam da porra dessa? E a adaptação do anime de Ninko. O mesmo viria a se tornar no futuro... A Era de Ouro da Pierrot, pô. Black Butler, Chief Director do infame, do polêmico, do mangá que alguns defendem e outros odeiam, Boruto. Por fim, Midori no Makibao... Que mangá que ele falou? Boruto. Por fim, Midori que é isso? odeiam, Boruto. Não tô entendendo o que ele tá falando. Mangá que alguns defendem e outros odeiam, Boruto. Por fim, Midori no Makibao era Enfim, né? Não entendi o que ele falou. Canais de TV. Vamos seguir a vida. Japão, a Fuji TV. Era um sucesso quase garantido que a Weekly Shonen Jump não podia ignorar. Também no mesmo período divulgaram um anime de Jigoku Sensei Noob, também conhecido como Hell Teacher Noob, que também não estava por brincadeira, já que seria adaptado pela Toei Animation e exibido na TV Asahi, cara tá outro canal gigantesco falando loucuras. Impressionante como eu só conheço 2% das obras que apareceram nesse vídeo. Esses 2 mangás, juntamente com Rurouni Kenshin e Slandunk, eram um grandíssimo sucesso. Só que Slandunk tinha um detalhe. Slandunk tinha acabado de terminar em março o seu anime. O anime foi cancelado por questões oficiais, ou oficialmente, porque eu não trabalho aqui com teoria. A audiência estava baixa. Oficialmente foi cancelado por ter um custo muito alto para a audiência. A Weekly Shonen Jump até tentou enganar o seu público, dizendo: olha, aqui essa capa para comemorar o fim do anime, que é temporário. Mas o anime nunca voltou. Nunca voltou porque o custo e a audiência não eram altos o suficiente, oficialmente. Vamos deixar a teoria para pessoas que fazem teoria. Esse é o problema, né? Os caras ainda naquela época eles gastavam muito mais do que gastam com animação hoje em dia, né? Eu imagino uma obra dessa sendo feita hoje em dia com a animação mais porca possível, para pelo menos continuar a marca sendo exibida e continuar vendendo, ajudando a vender o mangá e a obra não ficar parada, né? Que seria horrível. Então, no fim, entregar o negócio porco ou não, tá no meio. Voltando a Shonen Jump, os mangás com anime e Sex Commando protagonizaram os meses de março até junho, não dando espaço para Jojo, Rokudenashi e Capitã Tsubasa brilharem. Nishimura estava concentrando todas as suas energias nas obras que tinham um anime em exibição e nos novatos promissores. Em maio era o momento de lançar uma nova leva de 2 mangás. Na edição 21 tivemos a estreia de Diamond, mangá de boxe que contava a história de um garoto um monte de bagulho, que foda-se. ele acaba se tornando
tornando boxeador. O esporte excitava tanto o protagonista que, quando ele encontrava um inimigo forte, ele tinha uma ereção. Meu Deus do céu. Japão, né? Eu não sei como certos mangás são aprovados. Sinceramente, não sei. Como você não sabe? Mas, continuando, o outro mangá da leva era Keio Masato. Acabei de dar o motivo. Que estreou na edição seguinte e unia comédia com boxe. Por isso a temática é muito parecida com o anterior. Pois eram dois mangás similares. Os caras fazem um sério, Ctrl-C, Ctrl-V. mas tinha um pouco de ereção. E uma comédia, que era bem ruim a comédia. Os dois, por isso, não tiveram uma boa recepção. Não brinca. E terminaram sendo cancelados. Mesmo alguns mangás da revista não dando certo, mas algo normal, porque normalmente é entre... Claro, porra. Jump tem o quê? Das séries lançadas que conseguem sobreviver, As 300 a maioria termina sendo obra ao mesmo cancelada tempo? em 3 volumes. Sei lá. A Weekly Shonen Jump tava capengando, mas tava Um monte de obra essa ali, porra. tava ali. Mas foi no dia 17 de junho de 1996 que a revista quebrou. Porque na edição 27 foi lançado o último capítulo de Slamdunk, decretando, assim, o fim da Era de Ouro e começando um período de caos. crise séria. A questão é que tem um detalhe. Os leitores, e talvez nem os editores, sabiam que era o fim de Slamdunk. A edição 27 trouxe como capa Slamdunk, como vocês podem ver, com a notícia que inicialmente não chocou muitas pessoas. Slamdunk encerrou a sua primeira parte. E Cara, o cara falou que, tipo assim, não, esse é o final da primeira parte da obra. Aí agora a obra vai estar em ato e daqui a 1 ano ou 2 anos a gente volta com a parte 2, exemplo, né? Só que aí o cara foi tipo, não, vou me aposentar aqui, vou fazer outra obra, foda-se. E valeu. Inoue, inclusive, escreveu nos comentários da revista que planejava continuar a série. Contudo, assim que saiu o volume 31, 3 meses depois, os diálogos foram alterados. E o aviso, fim da primeira parte, foi retirado, como você pode ver na imagem que deixo aí pra vocês. Não sabemos o motivo e o momento exato dessa mudança de narrativa, no qual a série saiu de fim da primeira parte para concluído. Mas o autor já deixou claro várias vezes que decidiu concluir Slamdunk, pois não sabia como entregar uma partida melhor daquela entregue. Ele deixou claro que aquela partida foi o ápice da qualidade de Slamdunk. E continuar seria entregar partidas de menor nível. É Bizarro, né? Como naquela época as pessoas se importavam com qualidade da porra da obra, né? Caralho, velho. Ele poderia ter farmado muito mais, então, se ele quisesse. Repetindo os negócios meio foda-se por um bom tempo. Dou moral pro cara, né? Não quis ficar mais rico. claro que esse encerramento desagradou tanto os editores quanto o público. Os editores pra caralho, velho. Muitos arcos, muitos pontos ficaram em aberto. E até hoje é objeto de discussão a qualidade do encerramento de Slamdunk. Mas para mim, como analista estudioso da Weekly Shonen Jump, o que marcou mesmo é a ironia da situação no qual o mangá mais popular da revista saiu de pessoal, vou ali pegar um sol no Caribe e volto. Ele fez Vagabond depois. Vagabond acabou já, por acaso? Foda-se, eu não trabalho mais pra vocês, vou lançar um Vagabundo em outra revista. E é irônico essa situação, mas Que merda, hein, eu acho. a gente não pode negar que a decisão do autor Tá foi em ato. certa, já que a qualidade iria diminuir depois. Porque eu pensei que ele poderia fazer a mesma coisa, né? Anunciar a mesma parada, não, final da parte 1, aí sumir. Ah, cansei, vou fazer outra coisa. Ele pensou na qualidade do mangá e não no lado comercial. Que isso é problema da Weekly Shonen Jump, não problema dele. Sem Slamdunk e sem a previsão de retorno para o mangá, as vendas da Weekly Shonen Jump de fato Cabelo follow, man. a despencar. Rurouni Kenshin, mesmo sendo um sucesso, não conseguia aguentar as vendas da revista, que saíram de 5,8 milhões de cópias a 4 milhões. Uma perda de 1,8 milhões de leitores em um ano. Perda que equivale a 31% dos seus leitores.
Se a gente pega um arco maior de tempo, a gente vai ver que entre 95 e 98, a revista saiu de vender 6,8 milhões de cópias para vender 3,6 milhões de cópias. Uma redução de 44% dos seus leitores em 3 anos. O encerramento de Yu Yu Hakusho em 94, de Dragon Ball em 95 e de Slam Dunk em 96 praticamente dizimaram a popularidade da revista, que perdeu nesses anos 44%. Caralho, isso é muita coisa, a cara. Weekly Shonen Jump tava na merda. Na merda é pouco, né? Cara, poderia ter falido essa porra. Não ironicamente. E esse tipo de bagulho que pode rolar de novo, né? Esse monte de obra acabando subitamente ao mesmo tempo. Não tendo tanto espaço pra desenvolver. Você não tendo obras que se estendem a muitos capítulos como se tinham antigamente, né? Fazendo o que os leitores não se apegarem tanto assim nos seus personagens. E também os autores não conseguirem desenvolver tão bem essas histórias. E o final de One Piece ser cada vez mais perto, né? A cada dia. Pode render a mesma coisa de novo, como eu já falei várias vezes, né, cara? A Jump não se organizar pode ser realmente complicado nos próximos anos aí. Obviamente, os rivais como a Kodansha, que estava em um rampante crescimento em vendas, com sua revista Shonen Magazine, focada em mangás de esporte e investigação, muito popular nos anos 90, utilizou dessa crise para superar a Shonen Jump em vendas. É a vida, cara. Pô, não tem o que fazer. É concorrência, né? Vocês podem ver pelo gráfico. Em vermelho temos a Shonen Jump, em azul temos a Shonen Magazine, com mangás como Kindaiki, Shonen no Diken. Pô, velho, mas tipo assim, deixa eu botar aqui. Nem na época mais fodida da Jump os caras conseguiram liderar por muito tempo, né? Mas que merda, hein? A Jump ainda em queda passou inevitavelmente de novo, é isso. Temos Que a bizarro. Shonen Magazine, com mangás como Kindaiki, Shonen no Dikembo, Shoot, Boys B, Hajime no Ippo, Kamaleon e GTO, que nesse caso foi lançado em 97, conseguiu durante essa crise superar as vendas da Foi hiper hype, hiper hype. A revista Jump só voltou a ser líder no mercado novamente em 2002, no qual a Shonen Magazine voltou a ter uma queda de vendas muito grande, a Shonen Jump se estabilizou em uma boa quantidade e conseguiu se adaptar muito bem aos anos 2000 e 2010, algo que a Magazine não conseguiu. O trio de ferro One Piece em 97, Naruto em 99 e Bleach em 2001. Mas antes de começar Famoso Big essa Three. era do Renascimento, teve um período muito importante, um período de transição, no qual Torishima reorganizou a revista e criou as estruturas para que assim pudesse estrear as 3 novas grandes séries. Nesse momento de transição a gente teve séries importantíssimas como Yu-Gi-Oh!, Hoshieng, que ainda estreou no ano de 96. E também tivemos o One Shot de One Piece, e que é também muito importante. Mas essa parte eu deixarei pra segunda parte. Eu tô, na verdade, gravando esse momento depois. Oxi. Porque eu percebi que o vídeo saiu 50 minutos praticamente. Então eu tive que dividir 2 partes. Ah, tá explicado, né? Então É. se inscreva no Uma parte só, na real. pra assim, muito em breve, tá? Daqui talvez a 5 dias, 7 dias, eu já vou lançar a segunda parte. Foi interessante. De um período Não sei se eu vou usar no YouTube depois, mas foi interessante. que é essencial. Vocês vão entender como a Shonen Jump trabalhou para sim poderem dar espaço para as novas séries como One Piece. Um período que também é um marco histórico. Obrigado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, diga o que você achou do final de Slam Dunk, diga o que você achou dessa primeira parte e se inscrevam no canal. É isso.